série Minha História é um sonho antigo, onde deixaríamos registradas as histórias de grandes profissionais do nosso mercado de seguros, contadas por eles mesmos. A ideia do programa é ser um bate-papo descontraído, onde você vai conhecer não só a história, mas a pessoa por trás do cargo. Para abrir a série, eu convidei meu amigo Vanderlei Scarpante, diretor territorial da Mafre para o Paraná e norte de Santa Catarina, que está completando 20 anos de Mafre e em breve completará 40 anos de atuação no mercado de seguros. Espero que gostem. Com vocês, abrindo a série Minha História, Vanderlei Scarpante. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado por aceitar o convite para participar do programa de estreia do Minha História aqui no canal da Seguros em Foco. Ô, Júlio, eu é quem tenho muito a agradecer, cara, tanto a você quanto à revista Seguros em Foco, né, por essa inovação, esse momento diferente que todos nós, né, vamos ter a oportunidade de vivenciar e de contar um pouco da nossa história, da nossa vida. Então vai ser um papo bastante gostoso. Legal. Você completou agora, em 18 de janeiro, 20 anos de Mafre. Em breve vai completar 40 anos de seguro. Nos conte, como foi que você entrou para o mercado de seguros? Então, Júlio, essa história é bastante interessante, cara, porque eu tinha tudo assim para ser um perdidinho na vida, digamos assim, né? Eu morava lá em Tupã, uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, e eu tive minha mãe teve o meu irmão caçula, né, que veio acometido de síndrome de Down, né? E naquele tempo lá, os recursos na cidade era tudo muito escasso, né? Minha mãe tinha que ir muito para São Paulo, porque quem tratava dele era o Dr. Zerbini, além de Down, ele ainda era cardíaco. E minha mãe vivia lá em São Paulo. E eu, cara, tive que me virar na vida. Eu tive que decidir o meu futuro, né? E eu decidi fazer ali faculdade de matemática, né? Tupã tem uma boa faculdade de matemática. E meu sonho era ir para engenharia civil, até porque, eu não te contei essa história ainda, o meu trabalho anterior ao mercado de seguro, eu era desenhista civil da seção de obras da Prefeitura Municipal de Tupã. Então eu tinha, assim, um sonho de ser engenheiro civil, porque eu convivia ali com engenheiro civil. E eu achava que fazendo matemática, eu ia ter um salto, ia poder acessar uma faculdade de engenharia, porque matemática tinha algumas matérias eliminatórias lá. Eu achava que podia dar esse salto, né? E assim, eu estava fazendo a faculdade de matemática e eu tenho um amigo que era o supervisor da Bradescor na época. E ele me convidou, né? Falou: Vanderlei, poxa, nós estamos fazendo um processo de seleção para, acho que assessor comercial na época, assistente comercial. Você não quer participar? Eu falei: poxa, cara, eu nunca pensei em trabalhar com seguro, vender seguro, né? Eu tenho um sonho de ser engenheiro civil, né? Mas ele falou: pode ser uma ajuda para você ganhar um dinheiro também, fazer um cursinho, se preparar para entrar numa faculdade, né? Isso pode te ajudar. Eu falei: então tá bom. E aí, Júlio, eu participei desse processo de seleção lá na Bradescor e passei, cara. E fui contratado já. Na sequência, fui para a Cidade de Deus, naquela época, os cursos preparatórios, né, das equipes da Bradescor. Naquela época era na Cidade de Deus, lá em Osasco, e eu fui para lá e fiquei 40 dias, 45 dias fazendo curso lá, internado, né, das 8 da manhã às 6 da tarde. E me preparei bem lá no curso, né, sempre fui muito estudioso. E quando eu voltei para Tupã formado do curso, o meu colega, que era o supervisor, já me destinou duas agências do Bradesco para mim já cuidar. Área comercial. Área comercial. Já como assistente para dar a assessoria, né, a duas agências do Bradesco na época, que era a agência de Oswaldo Cruz e Salmourão, né? E essas duas agências, elas ficavam ali a mais ou menos 60 quilômetros da cidade de Tupã. Mas o fato interessante, Júlio, é que, como eu fazia faculdade de matemática, eu
tinha que trabalhar 60 quilômetros, eu não podia interromper meu curso, né? Eu não queria, porque aquilo era o que ia me dar a estrutura para o meu futuro. O que eu fazia? Eu pegava um ônibus, se não me engano, às 6h20 da manhã, de Tupã ao Oswaldo Cruz, levava uma marmita térmica nas costas, minha mãe comprou uma marmitinha térmica, né? E ali eu preparava o meu almoço, eu ia de ônibus, 8h30, mais ou menos, 8 horas eu estava lá na agência do Bradesco, já trabalhava o dia inteiro, outros dias eu ia para Salmourão, de lá, voltava, e na volta para Tupã, que eu tinha que ir para a faculdade, eu vinha com um ônibus de estudantes que inclusive faziam faculdades comigo lá na faculdade de filosofia, que tinha o curso de matemática. Então eu saía às 6 horas, 6h20 da manhã, ia para lá, trabalhava, à tarde pegava o ônibus, ia direto para a faculdade, já com o ônibus, né, e a marmitinha junto, agora vazia, né? Estudava, chegava em casa às 11 horas da noite. E aí é que eu ia tomar um banho, ia jantar, né, e já me preparar para o outro dia. E assim foi alguns anos. E por que eu falo isso, Júlio? Porque isso tudo me trouxe uma valorização assim para a minha carreira e para o meu negócio muito grande. Porque eu vi quão difícil foi naquela época eu conseguir, né, conciliar os meus estudos com o meu trabalho. E consegui, graças a Deus, fiz isso e fiz muito bem. E fiquei na Bradesco por uns 3 anos e meio, mais ou menos. E depois eu já fui para uma outra seguradora, né? Fui para a Finasa, em Campinas. Né? Nisso tudo, eu já tinha andado pelo Bradesco e chegado até a cidade de Araçatuba, que era a sede da supervisoria, e de lá que eu saí para ir para Campinas, para trabalhar na Finasa. Então, foi um início bem interessante que foi muito bom para mim. E você chegou, foram 3 anos de Bradesco, aí você foi para a Finasa também como comercial. Isso. Aí eu já estava casado, Júlio. Eu me casei enquanto eu estava lá em Araçatuba. E foi no último ano que eu estava em Araçatuba, né? E eu saí para ir para a área comercial da Finasa Seguradora em Campinas. E aí eu cuidava só da cidade de Campinas. E aí aconteceu um fato muito pitoresco que você também não sabe desse, que é interessante. Eu tinha um Passat Surf, né? E eu saí com a minha esposa grávida, de Araçatuba, para Campinas. Chegou lá em Campinas, eu com esse Passatinho Surf, 78. Encostei lá num lugar lá para assumir, né, o meu trabalho. Fui para a Finasa, fiquei lá umas 2, 3 horas recebendo instruções e tal. E aí, cara, a hora que eu fui pegar o Passatinho Surf lá, só tava vaga. Cadê o Passat Surf? Falei, Roubaram. meu Deus do céu. Cheguei agora e já roubaram o meu carro, né? Falei, comecei mal, meu. Mas fiquei apavorado, velho. Aí tinha uma padaria na frente, assim, eu perguntei pro cara, falei, deixei meu carro aqui há umas 2 horas, 2 horas e meia, você viu alguma coisa? Ele falou, ele foi guinchado. Eu falei, graças a Deus. Eu estacionei no lugar errado, sem saber, e aí me guincharam o carro. Melhor assim, porque na época, começando a vida, teria sido muito difícil. Que susto. Mas aí eu tive um grande susto. Né? E aí eu tive uma passagem pela Finasa, uma passagem interessante, eu fiquei na área comercial lá por uns 2 anos, e aí eu fui promovido a gerente, pela primeira vez, gerente de sucursal da Finasa. Eu deveria ter uns 24 anos, mais ou menos, e fui promovido para Poços de Caldas. Aí eu tinha uma parte, né, que eu atuava do lado de Minas Gerais, aí Poços de Caldas, Alfenas, Varginha, Campo do Meio, Santana da Vargem, Nepomuceno, toda essa parte de Minas. E do lado do estado de São Paulo era Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira e Vargem Grande do Sul, se não me engano. E fiquei um período lá em Poços de Caldas, até que veio aquele plano Funaro. Quando veio o plano Funaro, eu cuidava aí de umas 12 entre agências e financeiras, que o Finasa tinha financeiras, né?
E naquele plano funário, eu acho que fechou aí 80% das minhas agências lá, e eu acabei, na verdade, sendo desligado da Finasa, né? Isso eu já tinha um filho de um aninho, de um mês lá em Poços de Caldas, e foi uma fase assim bastante difícil, uma época muito complicada, né? Porque longe do meu estado, da minha família, com filho, novinho, né? E sem emprego. Foi muito difícil. Mas a gente, a gente venceu, né? Porque aí eu voltei para Tupã, falei, vou para casa da minha família, né? E ali eu começo a minha vida de novo, né? E fiz assim, trouxe minha mudança. Aí um colega meu, Júlio, trabalhava na Inconfidência, cara. Ele tinha trabalhado na Bradesco comigo, na Bradescor comigo, né? Ele soube e falou, poxa, Vanderlei, eu tô sabendo que vai ter um processo de seleção lá para Inconfidência, lá em São José do Rio Preto. Falei, me dá os nomes aí que eu faço o contato, né, e faço a entrevista. E assim eu fiz, cara. O cara marcou uma entrevista comigo para Campinas, eu fui lá para Campinas, mais uma vez voltei para Campinas e fiz a entrevista. O cara falou para mim, olha, eu vou ter sim realmente uma vaga, né, para São José do Rio Preto. Primeiramente, eu gostaria que você arrumasse algumas coisas em Araçatuba, Penápolis e Lins. Né? E assim que tiver uma oportunidade, você vai para São José do Rio Preto. E foi isso, Júlio. Fiquei 8 meses em São José do Rio Preto. Né? Em Penápolis, eu montei uma sede ali em Penápolis, que era no meio, e depois fui para São José do Rio Preto quando isso aconteceu e eu assumi a sucursal de lá, São José do Rio Preto. Eu sei que eu passei um bom tempo lá em São José do Rio Preto, acho que mais uns 3 anos, 4 anos. Né? Depois assumi aí já a Inconfidência passou a ser Trevo Seguradora, né, lá do Banco Bandeirantes. Né? E eu aí fui para Bauru, assumi uma parte da sucursal de Bauru pela Trevo Seguradora. Ali a região de Araraquara, São Carlos, Araçatuba, Penápolis, Lins, continuou comigo, São José do Rio Preto. Né? Fiquei ali também um bom período, até que eu vim para o Paraná. Até que surgiu a oportunidade, o diretor ligou para mim e falou, Vanderlei, precisamos de uma pessoa em Londrina. Ainda era Trevo Seguradora, do Banco Bandeirantes. E eu vim, assumi a Trevo Seguradora lá em Londrina, e aí eu cuidava de todo o estado do Paraná, exceto Curitiba e Ponta Grossa, que aqui nós tínhamos uma outra filial, mais o Mato Grosso e Rondônia. Então eu cuidava ali de Cascavel, Maringá, Londrina, Dourados, Várzea Grande, Cuiabá, Rondonópolis e Porto Velho. E fiquei por ali também. Por uns 12 anos eu fiquei na Trevo Seguradora na minha vida toda. Né? Até que houve uma fusão do Banco Bandeirantes com o Unibanco, e o Unibanco assumiu tudo, e a equipe do Unibanco assumiu. Aí que eu saí da Trevo Seguradora e acabei tendo um convite aí para vir para Veracruz, né? Na época, Veracruz, que depois teve a transição para a Mafra. Foi nesse período aí. E como foi esse convite? Como é que surgiu essa oportunidade de você vir para a Mafra? Então, essa foi até interessante, porque 6 meses antes de eu sair da Trevo, eu tinha recebido uma ligação do Dirceu Tiggs. Dirceu era um territorial aqui em Curitiba, mas uma territorial que tinha os 3 estados. Não era uma territorial como nós temos hoje, 2 para 3 estados. Né? Era uma, e aí Santa Catarina e o Rio Grande do Sul ficava subordinado à territorial aqui do Paraná. E ele tinha, naquela época, um superintendente no estado de Santa Catarina e um superintendente no estado do Rio Grande do Sul, que se reportava a ele e que tocava os estados. E ele tinha a intenção de montar uma superintendência também aqui no Paraná, para ficar subordinado a ele também. E como tinha vindo um ex-diretor da Trevo para Veracruz, naquela época,
Em conversa, ele falou assim, não, mas se você tem essa ideia, eu tenho um cara lá em Londrina que você pode fazer um contato, um profissional que eu conheço há muito tempo. E aí ele fez esse contato comigo. Eu fiz as entrevistas, passei por um processo de seleção e entrevista com RH, aquela coisa toda, mas o cargo não evoluiu, não foi concretizado a instalação do novo cargo. E aí ele falou para mim, ele vai ficar para uma outra oportunidade, né? Nós não vamos criar mais um cargo nesse momento, então toca a tua vida aí e segue em frente. Quando ele soube, lá no fim do ano, da fusão em que eu estava no mercado, pelo mesmo diretor, que é o Monerá, que fica lá no Rio de Janeiro, né, ele pegou e ligou para mim. Falou, Vanderlei, e aí, como é que está a tua vida? Eu falei, olha, acabei de ser desligado, estou sem emprego, isso já era meados 8, 10 de dezembro, mais ou menos. Aí falei para ele, não vou ver nada agora, porque essa época do ano nada acontece, né? E vou ver, no começo do ano eu penso nisso. Então, não precisa de pensar nada não, que você vai vir trabalhar comigo agora. Logo depois do ano novo, a gente se reúne aí e a gente decide isso. E assim ele fez, cara. Né? Quando foi lá pelo dia 3, 4, 5 de janeiro, né? Daí 25 dias após, aí ele me ligou, falou, estou reservando um hotel em Maringá para você. Você pode ir para lá na sexta-feira e no sábado a gente toma café lá no hotel Ingá, ou Tingá. E a gente conversa e resolve o nosso negócio? Sem problema. E fui para lá. Isso era 2001. Na verdade, nós sentamos, então, no dia 3, 4 de janeiro de 2001. Né? Muito bem. Aí ele falou, olha, eu preciso do teu trabalho aqui em Maringá. Eu transferi uma pessoa para lá, não posso mexer agora com Londrina, mas tem um trabalho importante que eu preciso que você faça aqui em Maringá, que é de aproximar com o mercado, de estabelecer uma relação de parceria mais próxima com os nossos corretores, né? Sedimentar a nossa marca, enfim. Isso você vai fazer muito bem. Eu falei, bom, se for isso, eu venho, e numa primeira oportunidade, né, surgiu uma oportunidade, Londrina é o meu território, né, que eu trabalhei por muitos anos, né, fiquei 13 anos, 12, 13 anos antes, eu conhecia muito bem aquele mercado, falei, aqui realmente em Londrina eu poderia agregar muito mais para a marca. Né? Ele falou, bom, mas esse trabalho que você vai fazer para mim é importante. Então tá bom. E assim, Júlio, eu no dia 18 de janeiro, né, que foi o dia que nós comemoramos aí, completei meus 20 anos aqui, eu iniciei, porque desse dia até o dia 18, teve aquele trabalho de RH, de entrega de documentação, exame médico e tudo mais, e eu fiquei em Londrina esperando para poder assumir no dia 18. Né? E fiquei 3 anos e 3 anos e pouquinho lá em Maringá, né? Uma região sensacional que eu construí, Júlio, um hall de parceiros e acima de tudo, cara, de amigos. Assim, eu tenho muitos amigos na região de Maringá. Né? Quando eu falo Maringá, eu estou falando de Paranavaí, de Loanda, de Campo Mourão, Goiuerê, Umuarama, Cianorte. Em todas essas praças que eu estou falando com você, eu tenho amigos que até hoje a gente tem relacionamento, a gente tem contato. Né? E não é só contato do Vanderlei com o corretor, não, porque a minha passagem por Maringá fez com que eu construísse um laço familiar lá muito forte. Né? E minha esposa ia de Londrina para Maringá quando tinha alguma festa, algum churrasco, alguma coisa, e ela também acabou se relacionando com muitas esposas de corretores que até hoje são amigos. Assim. Então, isso me alegra e me emociona muito, assim, quando eu me recordo assim, daqueles momentos que a gente construiu lá em Maringá. Não tem preço, né? Não tem preço e isso é um bem, né, da pessoa. Né? Esse bem não era da nossa marca, né? Essa relação que a gente constrói de amizade familiar, onde quer que você vá, Júlio, você carrega ela com você. Então, foi uma passagem muito boa que eu trago grandes recordações. Sou grato a muitas pessoas lá em Maringá, a muitos profissionais.
porque foi lá que eu comecei, né, essa carreira aqui na Mafre, né, que me trouxe até aqui, inclusive. Né? Eu fiquei esses 3 anos lá. Quando eu teve a oportunidade, eu voltei para Londrina, fiquei mais 8 anos em Londrina. Né? Aí eu navegava num território que eu conhecia muito mais corretores, né? Tinha já um ciclo de relacionamento também estreito e construímos assim grandes parcerias, grandes amizades, excelentes negócios. E hoje, sempre que posso, estou lá em Londrina também, estou em Maringá. Então, tendo uma oportunidade, eu vou para lá para rever meus amigos e a gente jogar conversa, cara. Muito bom. E como que aconteceu a tua promoção para diretor territorial? Conta essa história pra gente. Então, aí eu estava em Londrina, né? Já há 8 anos em Londrina. Eu já tinha participado de um processo há 4 anos, né, antes de eu participar deste que eu vim a ser o diretor. Eu tinha participado do primeiro processo. Né? Não tinha sido o escolhido. Né? Aqui na Mafre, Júlio, a gente tem os nossos líderes, né? Todos eles são construídos, né, dentro da empresa. Né? A gente faz o nosso plano de carreira aqui dentro. Né? Mas eu fui convidado aí em meados de dezembro de 2011, né, a participar de um novo processo, do segundo processo de sucessão de uma diretoria. Naquela época eu ainda não sabia se era o Paraná, se era Campinas que tinha na época, se era BH. Como eu estava no banco de talentos, né, estava no banco de talentos, eu participei do processo sabendo que eu poderia sair do estado do Paraná. Mas eu participei do processo. O processo se desenvolveu, né? Nós temos os assessment, né? Uma consultoria de fora, nós passamos por entrevista com o RH, defendemos 2 cases no RH, situações do cotidiano, né? Como que você se posiciona em situações como esta, que acontece normalmente no nosso cotidiano, na nossa relação com nossos parceiros. Passei por entrevista com todos os diretores comerciais, 3 na época, nosso diretor geral. E quando foi mais ou menos lá para o dia 18, 20 de dezembro, saiu a definição já do processo. E aí me chamaram e falaram: Vanderlei, ó, nós já temos a definição, né, você vai assumir a diretoria territorial do Paraná. Nós vamos fazer uma movimentação, né, o ex-diretor daqui assumiu Santa Catarina e você assume o Paraná. Mas, como você participou e tem mais 6 ou 7 que participaram também, a companhia até nisso ela é muito consciente, ela pensa muito no colaborador. Ela falou para mim o seguinte: pediria que você não divulgasse nada agora, não falasse nada agora, porque nós temos o Natal e temos o Ano Novo, né, que já está aí. E óbvio que esses 6 ou 7 têm expectativa de também ser o diretor. E não, se a gente divulga agora, a gente vai estragar o Natal e o Ano Novo desse pessoal. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande de chatear, de magoar, naquele momento, né, divulgando. Então, nós combinamos que, depois da virada do ano, a gente fazia a divulgação para toda a rede. Né? E assim aconteceu, Júlio. Eu fiquei em Londrina, né, tranquilo lá. Quando foi lá pelo dia 2, 3, né, aí nós combinamos de fazer a divulgação. E a companhia antes fez os feedback com os candidatos antes de divulgar. E aí foi no começo de janeiro que eu peguei a minha mala lá em Londrina, né, um caboquinho lá do interior, né, falando interior e de Londrina. Não tinha acontecido até então algum colaborador ou algum gerente do interior vindo para a capital para assumir a diretoria. Né? Nós tínhamos os diretores anteriores que atuavam aqui, que conheciam o mercado daqui e que estava muito mais perto, realmente, de se tornar o diretor, até pelo relacionamento com o mercado daqui, pela formação que o mercado daqui traz
ao profissional que atua aqui, né, você tem uma gama, né, de situações do dia a dia, né, as instituições, né, que você também se relaciona no dia a dia, que te dá aí uma formação muito mais acelerada, né, te dá uma musculatura muito maior para você assumir um cargo de diretoria. Então, aí nós tivemos essa situação diferente, inusitada, né, que o, o caipirinha lá do interior veio para a capital, assumiu a diretoria territorial. E agora, né, Júlio, a gente está falando de 20 anos de Mafre e também completando 9 anos que eu assumi a diretoria territorial do Paraná. Né? Há 4 anos e meio, né, mais ou menos, eu assumi também uma parte importante do estado de Santa Catarina. Né? Tenho lá incorporada a diretoria territorial aqui do Paraná, né, as sucursais de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau. Né, em outras épocas tivemos Rio do Sul e Itajaí também. Então, uma territorial bastante robusta na nossa empresa, né, no montante geral da nossa empresa, realmente é uma territorial bastante importante aí para o todo nosso. Quando você estava vindo para Curitiba, para assumir a territorial, o Dirceu Tigres te ligou. Conta para a gente como é que foi essa ligação. Foi, ele me ligou, eu dei uma parada lá em Ponta Grossa, né, eu estava vindo para cá com o meu carro, um cabide para todo lado, mala, né? E a minha assessora, né, a Dalila, que hoje está na Macponta, ela era assessora comercial e como eu já sabia, né, a partir ali do dia 18, 20, que eu viria para cá, nesse período eu comecei a desenhar já o que eu iria fazer de movimentação no time, né? E o Fábio, que era o meu assessor lá de Londrina, ele estava como gerente da sucursal em Ponta Grossa. E eu já pensei, o Fábio volta para o meu lugar, eu promovo a Dalila para gerente da sucursal no lugar do Fábio e contrato um assessor comercial para Ponta Grossa. E a Dalila conhecia uma pessoa do mercado lá e falou, Vanderlei, se você puder, para aqui, faz a entrevista comigo com o candidato, né? E aí depois você segue. E eu fiz isso, me parei. À noite já era noite, fiz uma entrevista, né? E tô saindo de Ponta Grossa para vir para Curitiba, era umas 7:30 da noite já. Cara, pensa num toró, uma chuva. E eu olho o Dirceu Tigres me ligando, né? Eu falei, putz, nem cheguei, o que será que aconteceu já, né? Aí ele falou, Vander, você já está em Curitiba, você está indo, como é que está a tua vida, né? Eu falei, não, eu estou indo, estou no meio do caminho, estou embaixo de um toró aqui, mas estou parando e dá para a gente falar. Aí, Júlio, ele só queria me dar um recado, cara. E um recado que eu nunca mais na vida esqueci, que eu sempre falo para minha equipe, né, que eu sempre falo para meus amigos. Né, ele só queria dizer o seguinte para mim, Vander, você está indo para Curitiba, cara. E quem te levou para Curitiba foi aquele Vanderlei lá de Maringá e lá de Londrina. Aquele cara lá, humilde, acessível, transparente, ético. Né? Aquele cara é o cara que vai assumir a diretoria territorial do Paraná. Só queria te pedir para que você continuasse exatamente a fazer, a ser, a agir como você foi nesse tempo todo lá de Londrina e Maringá. Você não deixa subir, feliz. Né? Não deixa subir, não deixa a vaidade, né, o ego do cargo tomar conta. E falar a verdade, né, Júlio, para quem me conhece, né, os colegas que vão acabar vendo esse bate-papo nosso, né, essa conversa nossa de pé de fogão de lenha, né, vai saber que é exatamente aquele Vanderlei lá de Londrina e lá de Maringá. Né? A vaidade, isso daí nunca subiu na minha cabeça, eu nunca tive essa coisa do cargo. Né? O cargo, na verdade, Júlio, a gente está. Né? Você está por um período. Né? Você não é. Você está por um período.
E da mesma forma que a gente vem, a gente vai. Você pode estar aqui hoje e amanhã você não estar mais e você vai ser a mesma pessoa. Você vai ter os mesmos amigos, você vai se relacionar do mesmo jeito. Então, essa nunca me alucinou assumir a diretoria territorial e mudar em alguma coisa. Eu continuo sendo o Vanderlei que todo mundo me conheceu por onde eu passei e são testemunhas disso. Então, Eu, mesmo eu, eu, passando. eu tava vendo aqui, olhando o teu LinkedIn, e tem uma mensagem da Tatiana Cerezé. Eu conheço a Tatiana já há 30 anos, desde que eu montei a Seguros em Foco. Ela já era do marketing da Vera Cruz na época. E ela diz o seguinte: Vanderlei é um profissional raro, capaz, em um gesto, de cativar e ao mesmo tempo motivar pessoas. Muito humano, o profissional é habilidoso em todas as suas relações e consegue evidenciar o outro, sempre por meio de uma atitude positiva. Bastante determinado, Vanderlei já ganhou inúmeras premiações de vendas e transforma o seu sucesso na vitória do seu time e da empresa. Por mais profissionais solidários, humanos, determinados e fortes como Vanderlei. Cara, deve ser fantástico ler um depoimento desse, né? É, é emocionante, né, Julio? Porque quem conhece Tatiana Cerezer, né, é uma profissional super renomada nesse mercado do marketing, né, da comunicação. Eu fiquei, assim, muito envaidecido de receber no meu LinkedIn essa mensagem que ela me mandou, né? E vem muito de encontro com aquilo que eu sinto por dentro, né, Júlio? Porque eu sempre pensei assim, o que seria da gente? Qual que é a verdadeira razão, né, da nossa existência aqui, Júlio, se a gente não deixar uma marca positiva, uma marca que seria lembrada por muito tempo, né, para as outras pessoas, né? O que vale, né? Qual o Se legado? você, que legado você vai deixar, né, Júlio? Então, eu sempre falo isso para o meu time, né? Eu tenho sucesso, ganhei inúmeras campanhas, inúmeras viagens, porque eu sempre estive cercado dos melhores profissionais, cara. Sabe? Meu time realmente é um time de altíssimo nível, né? E que me impulsiona, e que impulsiona a territorial como um todo, né? Mas o meu grande objetivo sempre é fazer com que todos brilhem, né? A luz do sucesso, né? A luz da, da vitória, né? Você tem que você tem que fazer com que ela seja construída por todos eles, né? Então, e é isso que eu quero deixar aqui em Curitiba, né, Júlio? Porque eu construí aqui grandes amigos, muitos parceiros de negócio, né? Me relaciono maravilhosamente bem com as instituições, né? Tenho grandes amigos dentro do Sindicato dos Condutores. Hoje sou diretor do Sindseg, fui secretário e sou da diretoria do Sindseg já há 9 anos. E assumi agora, recentemente, a diretoria de Previdência no Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil. Né? Para que isso, né, Júlio? Para colaborar, para trazer um pouco daquilo que você conquistou de conhecimento ao longo desses anos todos, né? Que foi construído por um pedacinho de cada um. Então, ele não foi meu. Cada um me deu insumos para que eu pudesse ter o conhecimento que eu tenho hoje. E hoje eu tenho que colocar isso em prol, em benefício desse mesmo mercado que me trouxe isso. Então, essa marca importante, essa marca que muitos colegas terão do Vanderlei Pessoa, né, do Vanderlei da Mafre, né, é o que eu quero cultivar e realmente deixar bem sedimentado aqui em Curitiba nessa minha passagem por aqui. Então me fala, quem é o Vanderlei?
quem é o homem por trás do cargo. E que história é essa de você virar seringueiro? Ai, Júlio, Vanderlei é uma pessoa extremamente simples, humilde, ética, parceira para qualquer momento, sempre parceiro para qualquer momento, que veio do sítio, né? E aí é importante eu contar essa história porque ela pode inspirar muitas crianças, né? Eu nasci lá em Rinópolis, que é uma cidadezinha do lado do Tupã, no sítio. E a poder do meu esforço, né, do meu estudo, do meu trabalho, eu cheguei até aqui. Né? E quando eu deixei a trevo, eu sempre fui de poupar. Né? Eu sempre fui um poupador. Eu tinha uma previdência privada naquela época, sempre fiz previdência privada, tinha minhas reservas, né? E como eu era do sítio, eu nasci no sítio e sempre tive paixão pelo sítio, né? Pela área rural, né? Quando saí, eu falei, poxa, eu sou muito novo ainda, né? Eu estou há 20 aqui, então eu tinha 40 anos, né? Agora eu estou com 61, 20, né? Tinha 39 anos para 40 anos. E eu falei, eu vou realizar o sonho da minha vida, né? Peguei um pedaço daquele dinheiro lá e comprei um sítio lá em Tupã. Porque um dia ou outro, a família é de lá, as raízes são de lá, a minha esposa é de lá, um dia ou outro eu vou curtir o meu sítio, né? E comprei um sítio que a minha sogra morou quando criança, né, na colônia da fazenda, né? Era uma sede de uma fazenda de café. E minha sogra era criança e morou lá quando criança e conheceu mais para frente meu sogro, que morava no outro sítio do lado. Começaram a namorar, né? Se casaram, então tem também um valor sentimental lá. E Tem uma história afetiva com o sítio. Exatamente. Exatamente. E aí eu tinha essa grana, né? E novo ainda, né, tinha muito que trabalhar ainda e dar para o mercado. Falei, vou comprar esse sítio. E comprei o sítio, cara. Eu tenho ele até hoje. E aí eu comecei a pensar, eu falei, mas sítio de 4 alqueires, o que eu vou fazer na minha vida lá na frente que possa me dar uma ajuda, né? Um rendimento financeiro aí. E estudei várias e várias coisas, né? E lá a minha região, lá do interior de São Paulo, é uma região que está se desenvolvendo muito na seringueira, né? Em plantios de seringueira. E aí o que eu fiz? Eu estudei mais ou menos um ano como que era a cultura, como que era aquele mercado lá, e falei, putz, para esse tamanho de terra é um negócio que vai dar um rendimento. Eu peguei e me associei a uma cooperativa na cidade de Parapuã, e aí a cooperativa fez um projeto para mim que vinha desde o preparo da terra, a aquisição do clone, né, a implantação da lavoura e o acompanhamento da lavoura, enfim, até essa lavoura vir a se tornar produtiva. Né? Coisa que demora mais ou menos 10 anos, tá, Júlio? Então, eu fiz isso, eu comecei a implantar essa lavoura há 13 anos. E hoje realmente eu tenho 2.542 árvores de seringueira produtivas, né, que a gente já extrai o látex, né, tem um parceiro que faz isso. E é muito interessante porque são clones, né, você compra mudas clonadas, né, de um cavalo tipo resistente com uma variedade produtiva, aí você tem uma árvore resistente produtiva. Mas o que é bacana é assim, né? Você entra lá no meio, você está andando, os galhos saem na mesma altura, né? Parece que uma é igualzinha à outra, né? Você anda, ela é limpinha por baixo e ela se fecha em cima, você anda naquela sombra gostosa, né? Enfim, é um hobby que eu tenho lá, que eu curto muito quando eu vou lá. Por quê, Júlio? Porque quando eu vou lá, o pessoal de lá é uma cidadezinha, né, ao lado de Tupã, de 3.700 habitantes. Então, o pessoal lá não sabe quem que é o Vanderlei da Mafra. O pessoal sabe quem que é o Vanderlei lá do sítio.
Então lá eu ando de chinelo, lá eu ando de bermuda, sento na calçada e tomo cerveja com os peão lá, né, os agricultores lá, e ninguém sabe da minha vida daqui. Né? Não é o Vanderlei profissional que às vezes tem que estar de gravata, que tem que estar num evento de altíssimo, né, nível e enfim. Então eu curto muito aquilo lá pela simplicidade e pela pureza que o lugar tem. Sabe, os valores que as pessoas pensam, né, são muito menores, estão muito mais perto deles, né, do que das pessoas daqui. Né? Eles não imaginam um Vanderlei, tipo, você falou das viagens, né? Ganhando uma viagem para Las Vegas, para Nova York, para Madrid, né, para Orlando. Né? Então, o máximo que eles pensam é ir em Marília, ali perto, que é uma cidade, a 70 quilômetros deles. Né? Então, os valores, assim, são diferentes e lá a gente volta às raízes da gente, volta à simplicidade da gente como pessoa do dia a dia. Então, eu curto muito aquilo lá. Você tem ainda mais 4 anos de Mafra, é isso? Nós temos no nosso estatuto mundial, né, que os nossos líderes, né, ficam até 65 anos. É uma aposentadoria compulsória, né, que a gente tem. Eu tenho 61, ainda tenho 4 anos e pouquinho aí para dedicar um pouco mais a esse mercado ainda, né, para atender corretores, né, continuar estreitando esse nosso relacionamento, sedimentando a marca Mafre, né, continuar colocando nossos produtos e nossos serviços de forma a atender os anseios dos nossos corretores, parceiros. Então a gente tem ainda mais um período aí para poder se dedicar a esse mercado. Vanderlei, obrigado pela conversa. Parabéns pelos teus 20 anos de Mafra e pelos teus, em breve, 40 anos de atuação no mercado de seguros. É sempre um prazer te receber aqui na Seguros em Foco e com certeza nos veremos em outros programas aqui do canal. Julio, eu tenho que agradecer muito a você, a revista Seguros em Foco, por essa oportunidade, cara, de vir aqui falar um pouco da minha vida pessoal, né, que sempre ficou por trás dos holofotes, né, e é bacana, né, que os amigos, parceiros vejam quem que é o Vanderlei por trás dos holofotes e Essa é a ideia. dessa farda que a gente veste no dia a dia. E eu queria muito, Júlia, aproveitar essa oportunidade que você me dá, né, para agradecer muito, mas muito mesmo, aos corretores de seguros, meus amigos corretores de seguros, né, meus amigos de seguradoras, que a gente construiu uma relação de amizade também com os parceiros das outras seguradoras, em prol desse mercado aqui. Né, a nossa convivência é muito boa. Quantas pessoas, né, Júlio, que nessa caminhada, de uma forma ou de outra, não contribuiu para que eu estivesse aqui e para que também eu fosse esse Vanderlei que eu sou hoje. Né? Muita gente certamente tem papel fundamental, tem participação fundamental nessa caminhada. E aqui eu queria, assim, indistintamente, né, parceiros, colaboradores da empresa, amigos, meu time, né, agradecer a cada um, porque a gente tem que servir de exemplo, né, para tantos jovens, para tantas crianças que eventualmente vai ouvir isso, né, Gil, e que pode entender o seguinte: poxa, eu consigo chegar lá. É possível. Com trabalho, com esforço, eu também consigo vencer. Eu tenho oportunidade também. Porque o Vanderlei é um exemplo disso. O Vanderlei conquistou isso tudo, né? E eu também consigo conquistar. Então a gente faz isso, a gente consegue tudo isso através das pessoas, né? Através das boas relações e através, né, dos bons serviços, né, que você também presta. Então esse conjunto todo, eu torço muito e queria muito que servisse de exemplo para muita gente que vai
ouvir esse bate-papo nosso e que vai falar, poxa vida, legal, vai servir de base para mim também. E é isso, essa mensagem que eu queria deixar de final e de agradecimento a você, a Seguros em Foco e a todo esse mercado maravilhoso que a gente tem aqui. Obrigado. Viu? Eu que agradeço, Vanderlei. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Júlio. Fica com Deus, cara.